consegue ver para mim? Glória a Deus. Oh, glória. Tudo certinho. 2, testando o som. Testando o som. Já iremos iniciar em instantes. Estamos só fazendo aqui os testes finais para ver se o som está saindo. Testando o som. Testando o som. Já iremos iniciar. Daqui a pouco nós iremos iniciar. Estou só testando o som aqui. Espero que os irmãos esperem só um pouquinho. Eu peço que os irmãos esperem só um momento. Nós já vamos iniciar. Já tem algumas pessoas aí que já estão online. Nós já vamos iniciar. Glória a Deus. Peço que os irmãos esperem só um pouquinho, nós só estamos esperando aí mais alguns entrar. Os irmãos que forem entrando aí, coloca no comentário se o som se está saindo o som, se o som está perfeito, tá bom? Nós já vamos dar início aí no estudo. Se o som está perfeito, se estiver saindo o som, coloca aí para nós. Eu vi que já tem alguns irmãos aí que estão entrando. Isso. Está sim. Bom. Então nós já vamos iniciar, aproveitar alguns irmãos que já estão online aí. Peço que os irmãos também, né, que conseguirem estar compartilhando aí. Compartilhem nos status, compartilhem nas redes sociais. E nós iremos aí agora trazer aí um estudo acerca da harmartiologia. Isso vai trazer um crescimento muito grande aí para os irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Vamos fazer uma oração para iniciar com uma oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, peço que o teu Espírito Santo, aquele que nos capacita, aquele que nos habilita, possa nesse momento tomar a direção desse estudo e aquilo que será falado aqui, meu Pai, nessa noite, que venha trazer para nós um crescimento espiritual, que a tua graça, o teu poder, que o conhecimento que só o Senhor pode nos dar, que venha, meu Pai, neste momento, Senhor, florir, que venha neste momento florar, Senhor, e nós possamos assim crescer na graça e no conhecimento. Tanto, meu Pai querido, aqueles que estão acompanhando ao vivo, como aqueles também que no decorrer dos dias aí irão estar acompanhando este estudo. Eu peço que o Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, tome direção, meu Pai, nesse estudo, para que nós venhamos ter compreensão melhor daquilo que o Senhor quer nos ensinar acerca da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar então. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everton Brito e agora nós vamos para a segunda aula dessa doutrina, hamartiologia, né? A doutrina do pecado. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. O que seria de nós se não fossem as infinitas misericórdias de Deus? Graças a Deus, nós damos graças a Ele sempre, porque Ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo para que nos pudesse reconciliar consigo mesmo
e assim nos fazendo compreender e entender o quanto nós estávamos distante de Deus. Claro que quando nós herdamos de Adão este pecado, a única solução seria que o nosso Deus, né, entrasse aí com esse novo recurso chamado graça, e assim nos livrar do lamaçal do pecado. Amém? Então nós vamos entender que todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso de número 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há papo, irmãos, todos pecaram. Romanos é muito importante nós trazermos isso aqui à memória, que quando nós olhamos para Romanos capítulo 1, quando Paulo inicia aquela carta à igreja de Roma, você vai ver que Paulo está falando da perversidade da humanidade, ou seja, o homem é tão pecador e está tão distante de Deus, que a perversidade do homem não tem tamanho. Então nós vemos ali no capítulo 1, Paulo ele está falando, capítulo 1 de Romanos, ele está falando acerca dos ímpios, dos gentios, né, que estão pecando. No capítulo 2 ele está falando acerca dos judeus, e no capítulo 3, ou metade do capítulo 3 ali, ele fala de toda a humanidade. Por isso que o verso 23 do capítulo 3 traz esse brilho, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nessa aula de hoje nós iremos falar sobre os instintos do homem. Falando sobre os instintos do homem, nós vamos entender um pouquinho aonde que o pecado chegou, até onde o pecado estragou, até onde o pecado prejudicou aí o ser humano. Então, hoje nós iremos falar sobre os instintos do homem. Deus ele colocou pelo menos 6 instintos nos homens, e hoje nós iremos falar sobre isso. Mas antes disso, vamos iniciar fazendo uma leitura. Abra a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, Efésios capítulo de número 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Isso, é bom que você esteja com a sua Bíblia, que nós iremos falar um pouquinho, né, sobre esta doutrina, hamartiologia, tá bom? Efésios capítulo 2, a epígrafe do texto diz: do pecado para a salvação pela graça. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Escrito está: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar para nós o tempo vindouro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, tá bom? Então, Paulo escrevendo aqui a igreja que está em Éfeso, Paulo ele traz uma descrição muito boa de como nós estávamos mortos, amém? Estávamos mortos em nossas transgressões, estávamos longe de Deus. Por isso que Paulo também ele escreve falando que nós estávamos destituídos da glória, não havia mais a glória de Deus sobre a nossa vida. Então, o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. O pecado sempre vai fazer esta lacuna separando o homem de Deus. Paulo escreve isso aos Efésios, deixando bem claro que todos nós temos nós tendemos para o mal, nós temos bem
nós sempre pendemos para aquilo que é prazeroso para a nossa carne, aquilo que nos traz prazer e aquilo também que aborrece a Deus. Por quê? Por natureza somos filhos da ira, filhos da desobediência, como acabamos de ler aqui nesse texto. Então Paulo ele descreve a nossa situação, quem nós éramos, porque agora nós somos novas criaturas, estamos em Cristo, somos novas criaturas, tudo se fez novo, estamos reconciliados com Deus para vivermos aí então novidades de vida. Bom lembrar, o primeiro homem, Adão, foi feito, né, de forma perfeita, mas o pecado veio e bagunçou aquilo que Deus tinha criado. Então nós sim precisamos de algum meio para nos aproximar, para voltarmos para Deus. E como seria isso? Pela fé no Filho amado Jesus Cristo. Então, quando nós depositamos a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus, alcançando aí a salvação. A salvação, a Bíblia deixa bem clara, é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie achando que alcançou alguma coisa por aquilo que é capaz. De forma nenhuma. Precisamos sim da manifestação ou do intermédio, da intervenção de Deus. Então, o instinto do homem. Antes de nós falarmos sobre o instinto do homem, é bom que nós venhamos trazer à memória dos irmãos que existem dois conceitos, nós iremos trabalhar em cima de um. Existem dois conceitos, pelo menos mais fortes. Desses dois conceitos, fala da dicotomia e da tricotomia. Dicotomia fala justamente que o homem ele é corpo e espírito. A tricotomia fala que o homem é corpo, alma e espírito. Lembrando que o que nós somos é alma. A alma é aquilo que eu sou. Eu sou alma, né? Tenho um corpo, habito num corpo e tenho um espírito. Então, eu sou alma. Alma é aquilo que eu sou, é aquilo que você é. Nós somos almas que habitamos em um corpo, tá bom? Então, tem esses dois conceitos. Dicotomia e tricotomia. Na dicotomia, fala que essa parte que é visível, o nosso corpo que nós habitamos, dentro dele existe um espírito, e esse espírito está, ele é da mesma essência da alma, então os dois se tornam um. Isso no conceito de dicotomia. Fala que o espírito se torna só uma janela para que a alma possa ter contato com a vida espiritual. Nós não cremos assim. Nós cremos que somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, tá bom? Como a palavra de Deus diz, né, que depois que findar essa vida, o corpo volta para a terra, que era a terra, era pó, volta para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma, que é aquilo que eu sou, é o que vai seguir o juízo. Por quê? Porque na nossa alma está a nossa personalidade, está o nosso caráter e está também o nosso temperamento. Amém? Então vamos lembrar aí, na nossa alma, aquilo que eu sou, o que ele tem? Ele tem o nosso caráter, ele tem a nossa personalidade e ele tem o nosso temperamento, tá bom? Então isso faz parte da nossa alma, aquilo que nós somos. Então nós temos alguns textos para trabalhar isso daí. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos agora é Hebreus capítulo 4. Vamos lá? Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12. Esse texto você conhece, é cartilha de crente. Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para julgar o pensamento e o propósito do coração. Então, esse é um dos textos que nos faz entender que o espírito é um, a alma é outro e o corpo é outro. A palavra de Deus, ela é a única que consegue chegar na parte mais profunda, ou seja, aonde está a alma e o espírito. E a palavra de Deus é a única que consegue fazer separação da alma e do espírito, justamente por causa disso. Porque a partir do momento em que nós, acabar o nosso tempo aqui nessa terra, o corpo volta para o pó, o espírito torna para Deus e a alma segue-se o juízo. Se você foi uma pessoa que confessou Jesus,
vai gozar da parte da salvação, a sua alma vai para o paraíso. Caso contrário, a sua alma vai seguir direto para o lugar de tormento, segundo a palavra de Deus, por causa que o salário do nosso pecado é a morte. Então, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 4, verso 12, ele vai falar que a palavra de Deus ela faz separação. Se faz separação porque não é a mesma coisa. Então a palavra de Deus é a única que consegue fazer separação, justamente porque ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela consegue separar a alma do espírito. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa entender isso no teu espírito. Então, quando nós estamos em Adão, a Bíblia vai dizer que nós herdamos a pecaminosidade de Adão. Lá no século IV, né, houve um teólogo, só conferir, Pelágio, ele ficou muito conhecido porque ele falou assim que o pecado de Adão não afetou a humanidade que veio depois. Pelágio, lá no século IV, um grande teólogo, ele falou: o pecado só atingiu Adão. O homem peca hoje justamente por conviver com outros homens, ou a escolha dele escolhe pecar. Só que a Bíblia é bem clara, diz que nós herdamos de Adão esse pecado. Então, quando Adão ele peca ali no jardim do Éden, quando Adão ele peca, isso daí afeta de forma terrível toda a humanidade, de forma como se fosse um efeito dominó. Todos vão caindo em Adão. Aí é preciso que se manifeste o Filho de Deus. É preciso que se manifeste o Filho do Homem, como diz em Pedro, né? E o Filho do Homem se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Então o homem agora é restaurado por intermédio de Cristo Jesus. Então, se Adão nós caímos, agora em Cristo nós nos levantamos e nos assentamos com Ele nas regiões celestiais, como diz a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos em Efésios capítulo 1, nós vamos ver que a igreja foi gerada na eternidade. Nós vamos ver que nós fomos gerados na eternidade, porque o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, em Cristo Jesus, nós agora voltamos àquela comunhão com Deus. Até agora estamos aí nos preparando, né? A cada dia estamos esperando o soar da trombeta para que possamos ser arrebatados e nos encontrar com o Senhor nos ares. E aí sim nós veremos concluir, nós iremos ver se consumar toda a palavra de Deus, as promessas do Senhor. Então não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. O último inimigo a ser destruído será a morte, como diz a palavra do Senhor, tá bom? Então, Pelágio, ele vem lá no século IV dizendo que aquilo que aconteceu com Adão não teve poder para afetar os homens. Aí se levanta um outro teólogo, e até que no meu consentimento, um dos maiores teólogos, Agostinho, ele vai bater de frente, ele vai dizer que não, que sim, o pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden, isso sim, está impregnado também na vida do homem, tá bom? Então nós temos aí o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12, mostrando, né, que nós somos corpo, alma e espírito, justamente porque no versículo 12 fala que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes e é apta para fazer separação da alma e do espírito. Então se faz separação porque não é a mesma coisa, são coisas distintas, coisas diferentes. O espírito torna para Deus, a alma segue o juízo e o corpo volta para a terra. Somos tricotômicos. A partir desse ponto de vista, nós iremos caminhar por cima dessa tese, nós iremos caminhar por cima deste conceito, que somos tricotômicos, tá? Mais um texto, Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Se você está com a sua Bíblia aí, faz favor, abra comigo, Eclesiastes capítulo de número 12, verso de número 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Eclesiastes capítulo 12, verso de número 7, diz assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Verso 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, Paulo está dizendo, Salomão está dizendo em Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 7, que o corpo, né, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Pastor, mas eu preciso de mais um texto que fala sobre a tricotomia, para que possamos fechar com chave de ouro e dar continuidade. Eu quero falar para você acerca dos instintos do homem,
Deus colocou pelo menos 6 instintos no homem. Quando o instinto está equilibrado, o homem vive aquilo que está descrito quando Adão estava no jardim no Éden. Quando o pecado entra, os instintos ficam desequilibrados. Então você vê aí sendo usado de forma errônea. Para que nós possamos caminhar e ver os instintos que Deus colocou no homem, eu preciso te mostrar mais um texto aí que fala da tricotomia. Amém? Continua com a sua Bíblia na mão. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. Vamos lá? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. Conseguiu encontrar aí? Está com a sua Bíblia? Está afiado? Você é daquele crente que não perde uma escola dominical? Estou vendo bastante gente aí. Vai colocando nos comentários aí, irmãos. Glorifica a Deus. Cada glória que você coloca aí, o diabo não rouba essa informação de você, viu? Tudo aquilo que você adquire na presença de Deus, glorifique a Deus por isso. Porque se você glorificar a Deus, o diabo não tem poder para roubar aquilo que você está adquirindo, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vamos ler o verso 21, para que possa criar um contexto. Verso 21, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Diz assim: examine todas as coisas, retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, em que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, um versículo nos mostrando que somos tricotômicos, tá bom? Corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, em espírito, alma e corpo, vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, nós já entendemos que somos uma alma, temos um corpo e temos um espírito, tá? Então, quando nós fomos criados em Adão, lá no jardim no Éden, nós fomos criados corpo, alma e espírito. Quando Deus ele forma o homem, quando Deus forma o Adão do pó da terra, que Deus faz o bonequinho e sopra o teu fôlego de vida, preste atenção nisso daqui que você vai entender. O corpo feito de argila, o boneco feito de argila é o corpo. Deus formou o corpo do homem. Deus formou do barro, da terra. Deus soprou o fôlego de vida. O Espírito saiu da boca de Deus. Quando o Espírito ele entra em contato com o corpo, então nasce a alma vivente, e nos fez alma vivente, tá bom? Então nós somos corpo, alma e espírito. Então quando o homem peca, automaticamente o espírito dele se apaga, o espírito morre. Por isso que existe então o novo nascimento em Cristo, quando nós nascemos da água e do Espírito. O que nasce é o nosso espírito, e o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro do nosso espírito. É por isso que Paulo diz que quem é nascido do Espírito não peca mais, porque o Espírito que nasceu de novo, o Espírito Santo está habitando dentro dele, então ele não peca. Mas a nossa alma, ela é transformada por intermédio da palavra de Deus. Por quê? Porque foi o que eu falei. A nossa alma ela é composta de personalidade, caráter e temperamento. Então o nosso caráter precisa ser moldado. Como que o nosso caráter será moldado? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai moldar o nosso caráter segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, naquele momento o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito. O nosso espírito, ele é aonde o Espírito Santo habita. E aí sim, o Espírito começa agora a reger a alma,
aquilo que nós somos. Então nós começamos andando agora segundo a vontade de Deus. Aqui nós vemos o trabalhar da Trindade. Deus arquitetou, o Filho executou e o Espírito Santo está dando aí o direcionamento. O Espírito Santo é quem nos conduz sobre toda a verdade, o Espírito Santo é quem nos conduz no centro da vontade de Deus. Eu sei, você já ouviu falar isso, estou aqui te dando base bíblica para que você possa entender como que o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas, tá bom? Então nós temos aí o homem tricotômico, corpo, alma e espírito. Tá? Então isso tem que ficar bem claro para que nós não venhamos ser enganados ou ficar confundidos. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, e isso é muito bom. Por quê? Porque chegará dias que as pessoas estarão com comichões no ouvido e não irão querer ouvir a sã doutrina. Isso não será agradável. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aí do outro lado desse dispositivo, porque você está depositando, você está doando um pouco do seu tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então o espírito do homem é como se fosse aquela caixa preta do avião, sabe? A caixa preta do avião, assim é o espírito do homem. Toda a informação do homem, tudo aquilo que o homem fez, tudo aquilo que o homem planejou, arquitetou, está ali. Então quando o espírito volta para Deus, já volta com todas essas informações. A nossa alma vai seguir o juízo e o corpo volta para a terra, da onde ela foi tirada, tá bom? Então agora nós vamos dar continuidade. Nós iremos ver aqui, para a gente já caminhar para encerrar essa aula, esse estudo, nós vamos ver acerca dos instintos, os instintos que Deus colocou no homem. Vamos lá? Livro do Gênesis, Bereshit, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Graças a Deus estamos com alguns amigos aí, alguns irmãos que estão nos acompanhando aí pela live. Fica sempre oscilando, né? Mas o importante é que vai ficar salvo, depois você pode voltar e dar uma olhada. Claro que eu só estou caminhando aqui algumas milhas com você. Isso é para despertar em você o interesse de ser um explorador da palavra de Deus, que você possa cada dia mais mergulhar, caminhar nas páginas da Bíblia. Eu só estou dando aqui um ponto de partida, e aí depois você caminha aí sobre as páginas da Bíblia e vai descobrindo tudo aquilo que Deus tem para revelar por intermédio do Espírito Santo. Vamos lá? Livro do Gênesis. Nós iremos falar sobre os instintos do homem, isso mesmo, os instintos que Deus deu para o homem. Vamos ver que ponto que ele foi aí afetado. Livro do Gênesis, capítulo 1, famoso Bereshit, né? Gênesis, no princípio, capítulo 1, verso de número 26. Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. Fiquei com a sua Bíblia na mão. Nós iremos ver seis instintos que Deus colocou no homem. E esses instintos, irmãos, é muito importante, porque na queda do homem, esses instintos eles foram abalados. Mas depois em Cristo Jesus, agora ele é restabelecido, traz de novo o equilíbrio para que possa fazer a vontade de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Aqui está o primeiro instinto que Deus colocou no homem. O primeiro instinto é domínio. Coloca aí, se você tiver com um caderninho, poder marcar. Se não, depois você volta o vídeo e você marca aí, para que você possa estar sempre estudando isso daí, tá? O primeiro instinto que Deus colocou no homem está em Gênesis capítulo 1, verso 26, domínio. Deus colocou o instinto para dominar, tá? Mas você vai entender o que o pecado ele faz aí com os instintos. Então agora Gênesis capítulo 1, verso 28, você está no 26? Nós vamos para o verso 28 e nós vamos ver outro instinto que Deus colocou no homem. Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, mais uma vez falando de domínio, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Então, o segundo instinto que Deus deu para o homem
Quando fala multiplicar, fala de reprodução. Instinto, segundo instinto que Deus deu para o homem, reprodução. Primeiro instinto que Deus deu para o homem, domínio. Segundo instinto, reprodução. Vamos para o terceiro instinto, verso de número 29. Verso de número 29. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e de toda árvore que há fruto, que dê sementes. Isso servirá de alimento para vocês. Tá? Então, o primeiro, Deus deu para o homem o domínio. O segundo, Deus deu para o homem o instinto chamado reprodução. O terceiro, Deus dá para o homem um instinto chamado de aquisição. Deus está falando, eu te dei. Deus deu esse instinto, Ele colocou esse instinto no homem, de aquisição, de querer, de possuir, de dominar. Deus colocou esses instintos no homem. Então, o primeiro instinto que Deus coloca no homem é o instinto de domínio. O segundo, reprodução. E o terceiro é de aquisição. Vamos para o quarto, está no capítulo 2, capítulo 2 de Gênesis, verso 16. Capítulo 2, verso de número 16. Está escrito assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Agora, mais um instinto que Deus deu para o homem, o de se alimentar. Querer se alimentar. Para você viver, você precisa se alimentar. Então, Deus colocou esse instinto, o instinto de se alimentar. Primeiro instinto, domínio. Segundo, reprodução. Terceiro, aquisição. Quarto, alimentação, de se alimentar. Vamos para mais um? Capítulo 2 ainda, verso de número 24. Capítulo 2, verso de número 24. Está escrito assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha o verso 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, esse instinto que Deus deu para o homem, quando diz os dois se tornam uma só carne, os dois sejam um só. Aí nós conhecemos aquele texto que o homem fala: verdadeiramente é osso do meu osso e carne da minha carne. O instinto que Deus colocou no homem é o instinto de proteção. Primeiro instinto, domínio. Segundo instinto, multiplicação ou reprodução. Terceiro instinto, aquisição. Quarto instinto, alimentação. Quinto instinto, proteção. Vamos ver o último? Gênesis capítulo 3, verso de número 8 e 9. 3, verso 8 e 9. Está escrito assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Ao verso 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Essa é a o último instinto que Deus colocou no homem, né, desse tópico de 6 que nós aqui selecionamos. Então ele colocou o domínio, ele colocou a reprodução, ele colocou a aquisição, ele colocou a alimentação, ele colocou proteção e agora sexta, comunhão. O homem precisa ter comunhão, esse desejo de você estar procurando alguma coisa para que seja o seu Deus. Por isso que muitas pessoas têm essa facilidade de se prostrar diante de tantas coisas. Uns se prostram diante de madeira, outros se prostram diante de gesso, outros se prostram diante de alguma coisa. Por quê? Porque tem um instinto de comunhão, de ter um relacionamento com Deus. Deus, ele se relacionava com o homem. Deus, ele gosta, é por isso que o homem, ele gosta de estar sempre em comunidade, ele gosta de estar sempre em volta de amigos. Há uma necessidade dele estar perto de pessoas. Por quê? Porque tem esse instinto de comunhão. Então Deus coloca esses 6 instintos no homem, é os 6 instintos básicos, primeiros, né, para que possa aí dar início em tudo aquilo que Deus tinha para fazer com o homem.
tá bom? Então o homem, o Adão, que foi criado lá no Jardim no Éden, ele tinha todos esses instintos totalmente equilibrados, ele não tinha problema com esses instintos. Esses instintos fluíam de forma perfeita para a glória de Deus. Ele se relacionava com Deus, ele vivia um relacionamento com Deus, ele não era dependente da terra, ele era dependente de Deus. Há até uma conjectura que diz que Adão, ele tinha esse poder de domínio e ele conversava com as plantas, com os animais, com a terra. E quando isso daí é uma conjectura, é algo que alguns mestres, para poder explicar uma forma de relacionamento, eles explicam dessa forma, que Adão, ele conversava com as plantas, ele conversava com os animais, ele conversava com a terra, e dava-se o momento de começar o culto dele com Deus, então ele parava o que ele estava fazendo, e aí nessa conjectura eles colocam essa frase: a terra falava, Adão, mas você vai parar de me cultivar? E ele falava assim: eu vou parar porque agora é o momento de eu cultuar o meu Deus, não é eu que dependo da terra, é a terra que depende de mim. Então ele ia e se relacionava com Deus. Mas quando o homem peca, esses instintos perdem o equilíbrio, eles ficam numa balança desigual, e agora o homem não tem mais o relacionamento com Deus, o homem não prioriza mais as coisas para Deus. O pecado foi tão grave que ele desequilibrou todos esses instintos. Então, se o homem tinha um instinto de domínio para dominar os animais, agora ele, por causa do pecado, não é só os animais que ele quer dominar, ele quer dominar outro ser humano também. Deus nunca permitiu que um homem dominasse um outro ser humano. O homem tem domínio sobre os animais, o homem tem domínio sobre as aves, sobre os peixes, mas nunca um homem tem domínio sobre o outro homem. Mas o pecado, ele tem esse poder de fazer com que corrompesse aquilo que seria a vara de medir, aquilo que seria a base, e agora o homem, ele quer colocar o domínio sobre o outro homem. Então, quando nós vemos, por exemplo, o instinto da alimentação, Deus fala assim: olha, todas as árvores que tem no jardim, você pode comer livremente. As árvores que dão sementes, as árvores que são frutíferas, pode se alimentar dela. E é interessante isso, porque Deus só fala que o homem pode se alimentar de todas as árvores depois que ele coloca o instinto de reprodução. Preste atenção, aqui tem um segredo. Primeiro instinto, domínio. Segundo, reprodução. Terceiro, aquisição. E o quarto, alimentação. O quarto instinto é alimentação, comer de tudo aquilo que é frutífero e que dá semente. Mas você só pode usufruir daquilo que dá fruto e semente quando você também produz fruto e semente. Você conseguiu perceber isso aqui? Deus, ele é tão perfeito que ele falou assim: o homem, ele vai ser frutífero. O homem, ele vai produzir muitos frutos. O homem vai gerar muita semente. Então, se você gera semente, você tem legalidade para comer de árvores frutíferas. Você percebe que a árvore produz o fruto, mas não para ela, produz o fruto para outro? A água que corre no rio não corre para saciar o próprio rio, mas vai saciar outros animais e por aí vai. A planta, a árvore que produz fruto, não produz para si, mas produz para outro. E só tem legalidade de poder usufruir de algum fruto aquilo também que produz fruto. Então Deus está falando: o homem vai ser frutífero, o homem vai produzir fruto. Então, se o homem é frutífero e vai produzir fruto, ele tem agora legalidade e direito também de aproveitar, usufruir de árvores frutíferas. Lembra quando Jesus ele sara os olhos daquele cego de nascença e fala para ele: vai até o tanque de Siloé? E quando ele vai no tanque de Siloé, ele lava os olhos, e quando ele volta, ele vê os homens como árvore. Os homens como árvore. Você lembra quando João Batista está ali no seu discurso, ele fala assim: olha, o machado já está posto na raiz das árvores, no plural. Aí ele vai mudar agora a narrativa e vai voltar para o singular. Ele vai dizer assim: mas a árvore que não produzir fruto será cortada e jogada fora. Então, nós temos essa informação, cada um de nós, que todos nós temos que gerar fruto, produzir fruto, porque Deus colocou esse instinto
de reprodução. Então você é frutífera, sua casa é frutífera, os seus filhos são frutíferos, todos aqueles que estão ao seu redor são frutíferos. Não aceite outra coisa do inimigo, não aceite outra coisa do diabo. Não aceite ninguém falar para você que você não pode fazer nada, você não tem capacidade de fazer nada. Você tem capacidade, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, tá? Você é frutífero, sim. Você foi chamado para produzir, você foi chamado para multiplicar. Você é frutífero. Não aceita esterilidade, não aceita nenhuma dessas coisas de maldição. Você foi chamado para gerar. Você vai gerar, sua casa vai gerar, sua família vai gerar, seus filhos vão gerar, seus netos vão gerar, seus bisnetos vão gerar, tá? E em cima disso daqui eu falo, você não vai para o céu sozinho, você vai para o céu com toda a sua casa, toda a sua família será salva em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui, para que nós possamos concluir isso aqui. Então o homem, quando ele é criado de forma equilibrada, ele é criado de forma equilibrada, mas quando o pecado ele entra, o pecado ele bagunça com tudo isso, o homem se distancia de Deus, o homem só faz aquilo que aborrece a Deus, o homem se torna inimigo de Deus, né? Nós lemos aqui, o primeiro texto que a gente fez a leitura foi Efésios capítulo 2, e ali vai dizer que nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, que estávamos mortos nos nossos próprios deleites, nas nossas próprias atitudes, né? Nós estávamos mortos. Então foi necessário que Cristo viesse, foi necessário que a mensagem do Evangelho fosse pregada, nos alcançasse. Quando nós olhamos em Romanos, Paulo vai mostrar o quão longe o homem está de Deus. Quando você lê o capítulo 1, você fica terrivelmente assustado. O que o homem é capaz de fazer quando está longe de Deus? Mas quando você vê um homem na presença de Deus, você vê um homem que ele está exalando amor, porque é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem algumas qualidades, como por exemplo, longânimo, benigno, né? Ele tem domínio próprio. Então a gente consegue ver aí a diferença. Então nós iremos encerrar essa aula de hoje. Espero que tenha sido de muito útil para você. Estamos com alguns amigos aí, né? Algumas pessoas nos acompanhando aí ao vivo. Isso é muito bom. É gratificante que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor Jesus. Claro que nós não estamos aqui para dizer que somos melhor do que ninguém, ou que temos mais conhecimento do que alguém, de forma nenhuma. Só estamos aqui exercendo aquilo que Jesus nos chamou, na capacidade que Ele nos deu. Se amanhã Ele nos acrescentar algo mais, achar por bem acrescentar algo mais, nós iremos também compartilhar, porque nós não somos represa, nós somos rios. E rio é aqueles que, por onde passa, ele vai compartilhando. Represa guarda tudo para ele. O rio não. O rio ele vai compartilhando. Que você também possa ser um rio, tá? Que você possa fluir e levar vidas. Então Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu espero você semana que vem, para nós darmos continuidade aí nessa doutrina tão importante, Harmatiologia, a doutrina do pecado, Hamartia, e Harualologia, estudo, para que nós possamos aí compreender, né, como que é o desenrolar de todo esse projeto aí da graça, da salvação. Tá? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.